o propósito dos dons espirituais, né? Vamos estar vendo para que serve os dons espirituais, né? Da onde que ele veio e como se usar ele, né? E qual que é a intenção dos dons espirituais. E o texto áureo nos diz assim: assim também vós, como os desejais os dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. A palavra sobejar aqui, eu não sei a tradução da sua Bíblia, como que deve digitar, né? Mas pelo menos o significado eu procurei. Sobejar é abundar, superabundar, né? Ter em excesso. Então, Paulo está dizendo neste versículo que a abundância de dons espirituais para que nós possamos procurar essa dádiva que é de Deus. A verdade prática nos diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e no capítulo 13, versículo 1 e 2. Esta lição, né, irmãos, ela tem está dividida em 3 partes, e os objetivos dela são conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, né? Ele não é assim exclusivo para alguém, ele está a acesso disponível para todos, né? Todos os crentes. E no segundo tópico é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro tópico é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Temos aqui a interação que vem para o professor, o qual eu não vou fazer a leitura dela. Vamos passar para a introdução. E nessa introdução, eu gostaria de estar pedindo para o nosso cooperador Ricardo fazer essa leitura da introdução para nós. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Então, irmãos, aqui uma introdução bem explicada, né? E nessa introdução, às vezes eu fico procurando a resposta, pastor, no primeiro tópico, né? E a resposta às vezes está na introdução e às vezes a resposta não está na lição, está no texto da Bíblia, né? E aqui na introdução eu gostaria de frisar, né? O modo do irmão Adilson é assim: a gente chega nas perguntas do questionário, toda vez que eu falar que eu vou frisar, então já é a primeira pergunta do seu questionário, mesmo se você não conseguiu encontrar, nós passamos porque era um desejo que eu tinha de quando eu estudava assim, veio da escola. Eu falava: tia, mas a senhora não sabe a resposta? Ela falava: eu sei, mas você tem que estudar, você tem que procurar. Eu falei: mas por que você sabe e você não me fala? Assim, porque senão você não vai aprender. Então era um desejo que eu tinha no coração, pastor, de quando eu vim para a igreja, e eu encontrei um professor que fez isso, porque a palavra de Deus, na verdade, nós temos obrigação como cristão de saber, né? Então, os métodos, né? Esse método de você ler, escrever e memorizar, você guarda aproximadamente uns 70% na mente. Então, aqui eu vou estar frisando a pergunta de número 1 para os irmãos, que é: qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos
que está aqui na introdução, o seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. E também esta passagem que está em 1 Timóteo 3,15 diz o versículo assim, né? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós como cristãos devemos saber nos comportar dentro da igreja, né? E esse versículo, esta lição vai falar um assunto polêmico. O assunto polêmico, irmãos, é aquilo que muitas pessoas têm linha de pensamento. Uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro, mas o modo correto é o que está na palavra de Deus. E às vezes nem sempre a nossa interpretação nos deixa satisfeito. E esta lição, ela traz uma exortação, uma correção em várias coisas que, inclusive para mim, 17 anos de congregação, de cultuando nos caminhos do Senhor, ela está tratando comigo fortemente. Amém? Amém. Então vamos aqui para o tópico de número 1. Os dons não são para elitizar o crente. Tem o tópico de número 1 e o subtópico de número 1, a igreja de Coríntia. Eu pedi para a nossa irmã Sara estar fazendo essa leitura. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos 18, capítulo 18, do 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a mudança da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Aqui, irmãos, breve, comentário para a gente prosseguir na lição. A própria leitura que a nossa irmã Sara fez já está dizendo aonde que a igreja de Corinto se localizava, né? Ela era próxima ao mar, né? E era uma cidade considerada rico, né? Eu acredito, tem outras igrejas que são beira de porto, né? Então naquela época, né, pastor Jurandir, se chegava muito navio, não era um ônibus como o nosso tempo, avião, eu acho que chegava mais navio. Então nesses portos que chegava mais nessa cidade, era como se fosse, eu acredito, a capital da região, assim, né? uma cidade grande. Então, e era considerado um lugar que corria dinheiro. Porém ali existia vários pessoas que criam em religiões que tinha seus ídolos, né? Era uma cidade que era idólatra, ela servia a outros deuses, mas era uma cidade, era uma igreja que estava crescendo e também está falando que durante essa segunda viagem, já não era a primeira viagem de Paulo, era a segunda viagem de Paulo missionária, né? Então Paulo está passando ali, está registrado em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 18, se os irmãos quererem conferir depois, né? E fazer essa leitura. Por ele conhecer muito bem aquela comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo Paulo dos Gentios tratou em sua primeira epístola, né, dirigida àquela igreja sobre a abundância manifestada dos dons espirituais. Então, irmãos, acerca de dons, né, nós vemos aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios que tem aqui 9 dons, pelo menos está escrito aqui, feita a leitura pelo nosso irmão Silvio, que não faltava dom naquela igreja. Todos tinham dons espirituais, era uma igreja
que Deus tinha abençoado com dons espirituais. Então aqui nesse primeiro ponto é isso, e decorrer a gente vai estar falando um pouco mais para não nos atropelar. O subtópico de número 2, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Eu gostaria de estar pedindo para a nossa irmã Alessandra que fizesse essa leitura, por gentileza, para nós. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios 3, 1, 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Então, irmãos, aqui já começa, né? Paulo começa a dar uma exortadinha, falando aqui, né, de que naquela igreja, como nós vimos no primeiro ponto aqui, que tinha abundância de dons, né? E dons não é porque você é mais crente ou você recebe por causa de algum sacrifício, não. Isso daí, como também foi lido na leitura bíblica em classe, é o mesmo Espírito que dá. E Ele sabe a necessidade. Às vezes você está buscando o dom de cura, mas se Deus te der o dom de profecia, é Ele quem escolhe e dá para a pessoa. E o interessante que assim, questionando é que Deus não questiona isso, se você vai saber usar o dom ou não. O dom está disponível. E se Ele te agraciar, vai ter esse processo. Nem todos vão receber o dom e já vai utilizar corretamente. É o que estava acontecendo aqui. E não só isso que estava acontecendo aqui. Estava falando que dentro dessa igreja, que era uma igreja que tinha os dons espirituais, ela não era considerada uma igreja espiritual. Mas Paulo está falando carnal, né? Nós vamos ver em outros versículos que ele chega a falar de meninos, né? De meninos. E não só isso, como tinha divisões, irmãos. Aqui eu acredito que a gente, com o decorrer desse tempo assim que nós estamos congregando, aprendendo, não quer dizer também que você tem um grupinho, quando você sai da igreja, nós vamos para o Sukiá. A outro grupinho, não vou no Sukiá não, vou no Jeifo. Aí outro grupinho, não vai para a casa de fulano. Mas não é para estar unido, mas sim para falar do que aconteceu no culto. Então, isso também tinha divisões dentro da própria igreja. Estou dando só um exemplo, eu sei que isso não acontece aqui. Então, tinha divisões, tinha imoralidade, quer dizer, tinha pessoas que faziam prática, estavam em adultério, estavam dentro da igreja, né? Está falando aqui tudo isso daqui. Então, Paulo considera ela uma igreja carnal e imoral, né? E por isso Paulo chama ela de carnal e imatura. Aí é onde que ele está falando. Se é imatura, tem que ficar pastor, fala aí a palavra madura. A maturidade, isso. Imadura é que ela não tem maturidade, né? E até eu falei na aula dos jovens ali, que eu me considero, se já fosse colocar assim, uma idade que eu teria como espiritualmente, que idade que eu tenho espiritualmente de maturidade, até uns tempos atrás eu falava que eu estava dentro da barriga da minha mãe ainda, espiritualmente. Falei, nossa, eu preciso aprender muita coisa. Mas se dedicando, escutando, tentando aprender nas nossas debilidades, hoje eu já considero uma criança de colo.
né? Porque o dia que você tiver maturidade espiritual como um adolescente espiritualmente, você vai saber muita coisa. E hoje a dedicação é que faz isso. Quanto mais você se dedica, mais maduro você fica. E costumo dizer assim, né? Eu sei que, né, pastor, né, não está tendo muito esse problema de ter muitos cabelos, né? Mas isso, cabelos brancos ou não ter cabelo, não quer dizer uma pessoa sábia. Pode ser que ela tenha experiência. E além disso, eu também queria colocar aqui, irmãos, nessa parte aqui, para você tratar do que Paulo está tratando aqui, o pastor tratar de um jovem que chegar na igreja acerca de como que ele se deve comportar é uma coisa, mas tratar com um adulto igual ele, comigo, com um adulto, é outra coisa. Pastor, acho que Edson comentou alguma coisa, que você chega uma hora que você acha que você já sabe, já é suficiente, e que você já sabe, né? E na verdade, né, não sabe nada, irmão. Não. Nós precisamos crescer muito no conhecimento e na graça do Senhor, para o homem natural morrer e o espiritual reinar. O ponto de número 3, deixa eu ver o que eu também podia falar aqui. Tinha tudo isso daí, contenda, divisões, né? Mas porém tinha um grupo que eu costumo dizer assim, os remanescentes. Tem muita gente, eu já tive muita experiência de congregar em algum lugar de trabalho que se abriram, que tem, parece que a igreja está cheia e depois as pessoas começam a dispersar, vai embora, mas de vez em quando aparece uns visitantes que já conhecem a igreja. Não é que ele voltou, ele veio ver, pastor, como é que está o trabalho, se já acabou ou não. Só que ele ainda não tem consciência que isso que nós estamos fazendo não é nosso, é de Deus. A porta que Deus abre, Ele vai cuidar, né? E uma vez um irmão usou a expressão assim para mim, porque já fazia 3 anos que nós estávamos ali cooperando num trabalho. Ele falou, nossa, tá durando isso, hein? Pensei que não ia 1 ano. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, não, irmão, isso aqui é para sempre. Esse caminho não tem mais volta. Isso aqui é para sempre, né? E porque você não está envolvido com uma suposta verdade, você está envolvido com a verdade. E além da verdade, você pode até correr para vários lugares, mas você não vai, você pode até sair de lá, mas da verdade é difícil. Pessoa que conhece a verdade, não tem, ele tem que voltar para a verdade, né? Só que é o livre-arbítrio. Número 3, dons não é sinal de superioridade espiritual. Dá para o pastor Jurandir fazer essa leitura para nós, fazendo favor? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos, de uma vez por todas, de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Aleluia. Então, irmãos, aqui nesse terceiro subtópico aqui, não quer dizer, porque a gente às vezes, quando chega na igreja, a gente vê um irmão falando língua estranha ou até mesmo profetizando, acha que aquela pessoa ali, depois do pastor é ele. Não é assim. Dons espirituais não quer dizer eclesiástico, até porque a escada do eclesiástico de cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, quanto mais cresce, mais ele tem que descer. Mais ele tem que ser mais humilde, mais maduro ele é.
ele tem a visão de Cristo, ele não enxerga as coisas, o problema já assim, como atacando ele, mas eles têm mais a experiência de suportar o próximo do que outras pessoas. Então, a maturidade é isso, a pessoa suportar um outro, né? E os dons não quer dizer que a pessoa é espiritual. E tem muitas coisas que estão acontecendo aí, irmãos, por causa de dom, de profecia. Bom, eu não vou nem falar nada, se os irmãos abrirem internet, de YouTube, o que tem de profeta já abrindo ministério, e as profecias que eles entregam, e pastores também renomados, já que tem no mundo inteiro igreja deles, o qual é falta de ética a gente citar nomes de igreja para poder ensinar ou aprender a palavra, que acontece milagre, pelo menos eles dizem que é milagre lá, o paralítico andou, o cego viu. Só que quando nós vemos a mensagem dessas pessoas pregada, não tem Bíblia. Não tem Bíblia. É só milagre, é só cura, é só dinheiro. Então quer dizer, é carnal. Não está fora. Isso dá... Tudo que contradiz a palavra de Deus é heresia. A Bíblia ela se dá por ela mesma. E aqui o que vai acontecer quando chegar lá? Mas eu ganhei muitas almas, nós expulsamos o demônio no teu nome, nós fizemos evangelismo, tal, tudo, o que vai falar? Apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Então, irmãos, vale mais a gente ser anônimo dentro da igreja, não ter assim, ser conhecido, mas chegar aquele dia, entrar e ficar lá, porque não vai ter, irmão, não vai ter esse negócio. Chegar lá, ele que vai fazer o juízo, ele vai falar, falou, então você fez a obra, eu te dei o dom, você usou para isso, né? Para você trazer uma fama para você ganhar. Então, aí onde que está? Os 3 chamados, que eu não sei se eu lembro agora aqui, decor para os irmãos, chamado para mim é aquele negócio que arde no coração, chama. Você não consegue mais parar de falar de Deus, a chamada. Mas há 3 tipos de chamada: o oferecido, aquele que fala porque vê os outros que está falando, né? E tem, não sei qual que é desses 2 aí, que fala que é por interesse próprio, mas desses 3 tem os remanescentes. Nós estamos falando de vida eterna e morte eterna também. Então, quando nós vamos com a palavra de Deus, nós estamos oferecendo o evangelho da eternidade. É o único Deus que triunfou sobre a morte, foi Jesus Cristo. Então, não tem jeito. Ou tem um novo nascimento para se converter e deixar ser moldado pela palavra. Hoje é uma coisa de estudo aqui, por isso que eu estou assim, falando assim, dessa maneira com os irmãos, mas isso também para mim. Vamos para o segundo tópico, que é edificando a si mesmo e aos outros. Pedir para a nossa irmã Sara fazer essa leitura. Paulo diz que quem fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Coríntio a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Pode fazer a do 2 e do 3 também, sabe? Edificando os outros. Os crentes de Coríntio falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12.
Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. 3. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios capítulo 14, verso 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios capítulo 14, verso 9. Aleluia. Então aqui, irmãos, o primeiro ponto aqui do tópico 2, é edificando a si mesmo. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Isso é uma coisa maravilhosa. E até uma coisa que a pessoa quer sempre receber. Eu mesmo, se eu ficar sem falar língua estranha 2 semanas, 1 semana, eu fico numa tribulação. Mas quando eu falo língua estranha, o Espírito de Deus me visita, o meu espírito se acalma, a minha alma se acalma. Quem é batizado aqui com o Espírito Santo e fala língua estranha sabe. Então, mas o falar em línguas, que é o sobrenatural, das línguas estranhas, também, por exemplo, eu sou batizado com uma língua, quando eu falo língua estranha, que eu lembro que foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falei naquela língua. Então, depois disso, eu comecei a falar variedade de línguas. Então já é dom isso, variedade de língua está nos dons. Mas que quando haja variedade de línguas, sem aquele dom que você foi batizado, que você sabe quando você fala, esse que você fala, não é para falar igual muitas das vezes, é porque às vezes a gente não se contém, porque a presença de Deus está grande, então a gente acaba falando. Mas falar língua estranha no microfone, isso aqui está falando nessa revista aqui, que é tipo assim, a pessoa está querendo demonstrar que ele é espiritual. Entendeu? Pode ser que está fazendo isso inocentemente, ou faz de vez em quando por causa quem é batizado e a presença é uma coisa incontrolável. Mas não é uma coisa incontrolável. Nós vamos ver no capítulo 14 e no versículo 32, que fala assim, ó, e os espíritos dos profetas, quer dizer, o espírito do homem, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, se você querer ficar calado, você fica. Você está com vontade de falar língua estranha, mas você vai segurar, você vai falar, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, mas daria para mim não falar língua estranha que vocês ouvissem, que eu falasse assim baixo, ou me ajoelhasse e falasse. De preferência, isso em casa ou em outros lugares, pode falar à vontade. Mas no batismo, quem fala isso daí, na verdade, até muitas pessoas atrapalham o culto. Então começa a falar língua estranha, é o batismo do Espírito que ela teve? Não é para ficar fazendo isso. É considerado como meninos na fé. Agora, quando há variedade de língua, que haja a interpretação. Eu já congreguei com pessoas que ele tinha o dom de interpretação das línguas. E às vezes em reuniões de oração,
ou até mesmo na igreja que eu estava falando, as línguas que não eram do meu batismo, ele automaticamente ele já interpretava. Então quer dizer, é uma mensagem que Deus dá. Ele pode dar esse dom da interpretação, dar o dom de línguas para o pastor Edivaldo, mas pode dar para o pastor Givaldo também o dom de interpretar, mas também pode dar para o irmão Ricardo da interpretação, ou vice-versa. Você fala os dons de línguas e ele interpreta, né? Pode ser então que haja interpretação. Porque quando nós fazemos as pessoas que a gente evangeliza, chega aqui, é bom você já preparar o campo. Prepara o campo, fala, você já foi à igreja pentecostal? Não, mas pentecostal é um povo barulhento, fala língua estranha, tem profetismo. Então se você vê alguma coisa, não se escandalize, depois a gente conversa mais, tá bom? Já prepara, porque eu já vi, irmãos, programação, por exemplo, de eventos, vem convidado, de pessoas escandalizar e ir embora mesmo. O povo tá, e é o que está falando aqui. É como se eu estivesse falando, todo mundo falando língua estranha, uma gritaeira, aí o visitante olha... O que eu vim fazer aqui? Que o povo está tudo louco aqui. É isso que está falando essa lição, viu, pastor? Depois, se o senhor querer me corrigir, o senhor pode me corrigir, mas eu estudei várias vezes, é isso que está falando. Então, e primeiramente, o dom que se a pessoa tem, até o de profetizar e variedade de língua, o dom não é para edificar, é o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Edificar a si próprio, para falar... para ter o controle, você está edificando só você está falando língua estranha, mas ninguém está entendendo nada. Então, edifica a si próprio. Agora, se você recebe os dons espirituais, para quê? Nós somos um corpo. A Bíblia fala que pode ser o braço, pode ser a perna, pode ser... O que parte que nós somos do corpo? Não importa que nós somos um corpo. E esse corpo tem que ser edificado. Porque se haver confusão... fica tipo assim, é como se fosse uma pessoa que esse braço não funciona direito, você não está entendendo nada. Aí os que entendem, sabe, tem que jogar toda a energia lá para esse braço ficar firme. Então tem que edificar o corpo, porque o dom não é da pessoa que recebe, o dom é de Deus. E para que ele recebe esse dom? Uma vez, irmãos, eu cheguei eu estava pedindo muito para Deus, me dá um dom de discernimento de espírito, porque há uma confusão, ninguém se sabe se a pessoa está sendo usada por Deus ou se é da carne, profecias que até elogiam o massageio ego. E o dom que eu recebi é não edificar o irmão Ricardo, não edificar o meu próximo, melhor que você não use ele, porque para dizer que você é um profeta, você tem o dom? Porque profeta vai profetizar, mas você tem o dom que você recebeu é para edificar o outro, não é para edificar você. O que vai edificar você é as línguas estranhas, que já foi falado. Os irmãos estão entendendo alguma coisa? Aleluia. Então, irmãos, aqui edificando até os não crentes, né? E foi o que eu disse para os irmãos, é bom que a gente prepara os visitantes, fala e Paulo, ele enfatiza que nós buscamos até mesmo entre o falar em línguas e profetizar, Paulo fica com a profecia. Por quê? Quando nós profetizamos, vai edificar todo mundo, há entendimento, nossa, Deus falou. Agora, quando só houve gritaria, língua estranha, mas não houve interpretação, é como um metal que time, está falando, tem algum texto está falando isso. E leia, por favor, o capítulo 12, o 13 e o 14, está tratando desse assunto que eu estou falando para os irmãos. Vou frisar aqui a segunda pergunta, que de acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em língua. Então está fazendo uma pergunta, qual o dom que Paulo priorizava que os irmãos buscassem? O de falar línguas ou profetizar? Eu faço a pergunta para os irmãos. E profetizar? Exatamente. Então, aqui está aqui a resposta aqui, ó. Depois daqui a aplicação que fala da comentário da Bíblia de estudo, aplicação pessoal sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Enquanto falar em línguas beneficiava
principalmente o falante, né? Então, quando fala língua, irmão, quem está sendo edificado é quem que está falando. Então, ele está falando línguas, mas... E aí, não adianta nós querer espiritualizar aquele irmão que ele é um irmão espiritual, que ele está falando, só está edificando ele, né? Então, não podemos ver isso como se a pessoa é alguma coisa na igreja. E aí está falando também das visitas, como eu já comentei com os irmãos, e a síntese do tópico 2 diz assim: os dons só têm uma razão de existir na vida do crente. Olha bem, o resumo que ele traz aqui, ó. Só tem uma razão, qual que é ela? Edificar a vida dos outros irmãos em Cristo. Não é nem para nós edificar nem nós. E quando o profeta faz isso, o corpo está fazendo isso, qual que é o distintivo da igreja? Qual que é o distintivo do crente? Qual que é? Por que que Deus amou o mundo de tal maneira? Então a igreja, o distintivo dos cristãos tem que ser o quê? Que é o capítulo 13. É o amor, irmãos. Se não tiver amor... Pode falar a língua dos anjos, pode falar, está falando tudo esse texto, não vai adiantar nada, vai chegar naquele dia e vai falar, parte de mim. Então, eu fiz isso daí para se aparecer, para me destacar, para me crescer no meu ministério, mas não foi pelo amor do próximo. Estamos agindo muitas das vezes de maneira equivocada, que eles falam. Eu falei, tem uma palavra difícil aqui, pastor, não é do meu linguajar, isso aí não. Irmão Adilson da irmã Lazinha, estamos falando tudo errado, né? Uma vez eu estava escutando o pastor Jurandir, um irmão pregando, e nossa, a pregação dele estava boa, de quanto terça-feira. E aí ele falou uma palavra lá, e eu também não sei se eu vou acertar ela aqui. Ele falou assim que os irmãos lá que ele foi lá visitar tinha poder aquisitivo. Eu falei, Jesus, agora. Aí eu falei, vou pegar ele no final do culto, né? Eu falei, irmão, aquela parte lá que você falou, poder aquisitivo, o que é? Não, poder aquisitivo, eu não sei se eu estou falando certa palavra, viu, irmãos? É a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que pode. Empresa, por que você não falou se era rico ou pobre? Então, irmão, tem coisa que quando a pessoa tem muito conhecimento, então chega para pessoas aqui, nós temos pessoas aqui, graças a Deus, pastores de oração, pastores que têm conhecimento da palavra, tudo, mas quando ele for visitar uma outra igreja, um pouco que ele conversa com os irmãos, ele já tem que ter o discernimento, o que ele vai falar, porque senão ele vai falar coisa que ninguém vai entender nada. Então tem que falar a linguagem que o povo entende, mas a linguagem tem que estar baseada na Bíblia. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 3, já falta 10 minutos aqui o nosso tempo. Eu frisei aqui a segunda pergunta. Vamos, por favor, Sara, faz a leitura aí, porque senão não vai dar tempo dos 3 pontos aqui, do tópico 3. Espera só um momento, deixa eu ver aqui. Eu frisei a pergunta 1, frisei a pergunta de número 2. Pergunta de número 3, eu acho que eu não frisei, nem sei onde que ela está, irmãos. Mas vamos continuar. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Bowler, parafraseando Paulo em Efésios 4:16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito.
Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor de Deus, não tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Os ministros sábios arquitetos. 1 Coríntios 3:10. O fundamento já é posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:10 e 11. 3. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4:10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despesa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4:1, Efésios 2:19. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 Pedro 4:10 e 11. Então, irmãos, esse terceiro tópico aqui, eu já tinha dado uma atropelada, eu já tinha falado quase tudo, comentário, né? Que para nós lermos o capítulo 12, o 13 e o 14, né? Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Uma pergunta: quais são esses capítulos? A resposta aqui da lição é o 13 e o 14, mas por isso que eu falei para os irmãos, lê o 12 também, que aí vai completar o assunto, né? E aqui, como eu já disse, o que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada, que eu lembro qual que eu perguntei para os irmãos, qual que é o distintivo do crente. Nós precisamos ter amor, irmãos, porque na verdade às vezes o nosso temperamento está sobrando ódio e está faltando amor, né? Está sobrando ódio nas nossas atitudes. Eu me pego direto assim, raiva, sabe, aquela raiva que te dá, que não sei o que, um nervoso, né? O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele pensa 10, 100, 20, 30, 1000 vezes antes de ofender a pessoa. Às vezes a pessoa já está ofendendo ele há muito tempo, já era para ele ter abrido com aquela pessoa. Mas aí, antes dele dar uma resposta, ele conta até 9, né? Amor, gozo, paz, né? Fé, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança. Mudou tudo. Outra coisa que edifica, eu passo para os irmãos, que às vezes faz tempo que eu não faço isso, principalmente quem tem criança em casa, jovem, naqueles momentos de briga. Procura fazer um culto relâmpago. Que jeito que é esse culto relâmpago? Canta um hino da harpa, lê um versículo e faz uma oração. Muda tudo, irmãos.
Muda tudo. Porque o nosso homem natural parece que ele quer tomar a frente, ele quer, como que se diz, ele quer coordenar. E quem agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é tudo na direção de Deus. É tudo na direção de Deus. Nós temos que fazer. Então, temos que ter o amor. E aqui, irmãos, ele usa a figura de dispenseiro. No discipulado, os irmãos que a gente estudamos junto o discipulado e estamos estudando, se precisar novamente, fala a figura do mordomo. Né? Mordomo e mordomia. O mordomo é aquele que toma conta de uma coisa do patrão, de confiança. Irmãos, aqui, por exemplo, os dispenseiros que está usando aqui na revista é como se fosse aqui assistência social. Tem assistência social aqui, os irmãos trazem 1 quilo de alimento não perecível, aí se feito uma cesta básica, e daqui a pouco parece uma família precisando, aí o pastor vai procurar quem que é o irmão que cuida da assistência social. Ah, irmão, então irmão, olha, tem uma família aí que está precisando, como é que está de cesta aí? Ah, tá na benção, pastor. Quantas cestas tem? Tem 3. Nós trabalhamos com 3 cestas no mínimo, porque senão, tem mês que não precisa, mas tem vez que 3 cestas básicas não dá para o mês, pastor. Eu cuidei de assistência social 10 anos. E eu trabalhava com 3 cestas básicas de reserva. Porque o pastor chegava a qualquer hora e me falou assim, irmão, vai ter que entregar, mas ele nem perguntou nem se tem cesta para mim. Precisa de entregar alguma cesta, mas graças a Deus tinha. E quando ficava assim 2, 4 meses sem dar a cesta, tinha lá a cesta lá, falava para os irmãos já ficar na benção, tá? A benção que quisesse ofertar na assistência social com dinheiro, para quando precisar comprar os alimentos frescos, porque fica muito tempo guardado também a data de validade. Então ele está usando isso daqui, assim como nós, os dispenseiros, organizavam as igrejas de antigamente, que isso aí era uma benção e estava, hoje também eu acredito que está. Na parte espiritual, o dispenseiro, o que você tem? É que nem o pastor fala para mim, irmão, não gosto de ficar avisando muito obreiro não, o dia que chamou você para pregar, é assim, né? Deus tocou de chão, né? E aí, você está pronto? Como é que está a dispensa aí dentro de você? Que alimento que tem aí? Que alimento você tem respondido? Muitas das vezes, irmão, eu falo sinceridade para os irmãos. Às vezes chama a gente para uma oportunidade e fala, ixi, aquela loja eu preguei, aquela eu já preguei, eu falei, e agora? O que eu vou pregar? Né? Então você vem e você fica naquele, eu chamo assim, na linguagem do irmão Adil, você vai ter que espernear, meu filho. Que nem aquelas criancinhas que choram, esperneia para lá, vai ter que pregar agora. E aí? Aí é onde que começa, glória a Deus, irmão, não sei o que. Não, irmão, prega a palavra, que o povo glorifica. Ou lê a palavra, faz uma oração e fecha. Né? Então nós temos que saber esse comportamento, Deus está dando esse crescimento. Eu agradeço essa oportunidade e já retorno, né? E aqui não caberia nessa aula, mas eu falo, né? Muitas das vezes a gente aprendeu, né? Eu quero devolver a direção do trabalho para o pastor da igreja. Direção do trabalho, irmão, nunca teve na tua mão. Quem é responsável pelo trabalho aqui é o pastor da igreja. Qualquer coisa que acontecer aqui, ele não vai procurar quem falou coisa errada aqui na frente, não. Vai procurar o pastor da igreja. Até nisso eu procuro tomar cuidado, né? Retorno o microfone para o pastor da igreja. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.